Boa tarde. Vamos dar início à reunião de Câmara número 7 de 2018. Hoje é dia 10 de abril de 2018. Distribuir o resumo diário de tesouraria com os movimentos de tesouraria, que revela ao dia de hoje, ao dia de ontem, uma disponibilidade de 126.489 euros e 13 cêntimos, portanto, para conhecimento do Executivo. E temos, ainda antes do período antes da ordem do dia, duas atas para discussão e aprovação. Aliás, peço desculpa, eu não saudei o Executivo. Um cumprimento a todos os membros dos vereadores, seus vereadores, chefe de visão, público presente. Dar nota também de que o vereador Carlos Jorge Pereira está em gozo de férias, portanto não está presente na reunião por essa razão. E agora sim, se me permitem, vamos então à discussão e aprovação das atas. A ata número 5 de 2018 e a ata número 6 de 2018, portanto, referentes às reuniões do dia 9 de março e do dia 22 de março. Começaríamos então pela reunião de 9 de março. Estivemos todos presentes. Eu julgo que foi a ata que foi retirada na última reunião. Eu não estive na última reunião, mas estivemos nessa reunião de 9 de março todos presentes. Portanto, estamos em condições de participar e votar. Portanto, eu punha à vossa consideração alguma proposta de alteração, alguma correção que vejam ser necessário. Sr. Presidente, posso? Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, meus vereadores, Sr. Chefe de Divisão, a todos presentes. Eu tenho só aqui relativamente à ata. Já agora aproveito para esclarecer que esta ata foi retirada na última reunião a minha solicitação. A ata não tinha problema absolutamente nenhum. Eu pedi ao vereador Carlos Jorge, que estava em exercício, se podia retirar a ata, porque eu não tive ocasião de a ler completamente e, portanto, não estava em condições de votar e aprovar sem a ter lido na totalidade. E, portanto, ele retirou-a por essa razão, não havia problema absolutamente nenhum. Já agora, também fazer essa referência que cabe fazer. Só dizer aqui que na página 9 de 14... começa cá em cima com o ponto 5 e depois tem para deliberação. Não sei se Sr. Presidente, ali, para deliberação. E depois diz, a Sra. Vereadora fez um reparo em relação, e depois diz, à titularidade do pavilhão. Não foi à titularidade, foi à designação. Eu não fiz referência à titularidade. A titularidade do pavilhão é do Partido Comunista Português, ou seja, está cedido em ti, mas foi relativamente à designação, não foi relativamente à titularidade. Pronto. E não tenho mais nenhum reparo a fazer. Muito bem. Mais alguma proposta? Não? Então, com esta correção, na página 9, cortar titularidade e pôr designação do pavilhão, eu vou pôr à votação esta ata do dia 9 de março de 2018. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. De seguida, a proposta de ata número 6 de 2018, referente ao dia 22 de março, e aqui, nesta reunião, eu não estive presente, portanto, não irei participar na discussão nem na votação. De qualquer forma, ponho os restantes elementos do Executivo aqui presentes também que estiveram na reunião, ponho à vossa consideração. Eu tenho aqui, posso? Tenho aqui uma sugestão logo na página 3, no seguir ao primeiro parágrafo.
Diz-se, interveio de seguida a senhora vereadora que entende que as sugestões do senhor vereador António Moreira não são, são positivas, mas não são suficientes. Estas sugestões que eu me referi referem-se especificamente ao Paulo da Goxa, não às outras sugestões que foram feitas. E, portanto, eu sugeria que ficasse: o senhor vereador António Moreira são positivas, mas não são suficientes, no que respeita ao Paulo da Goxa. Neste caso tinha a ver com, o vereador sugeriu que se colocassem placas informativas da proibição de vazar entulhos e das coimas aplicáveis, e eu disse que achava que era positivo, mas que achava que não, ainda assim não seria suficiente, e o que era importante era fazer aquilo que já tínhamos também sugerido, que era traçar o perímetro do PAUL e evoluir para uma situação de classificação daquele património como reserva natural, e, portanto, e foi isso que disse em seguida. Portanto, era só relativamente a isso. E não tenho mais sugestões. Posso, Presidente? Sim. Boa tarde a todos. Também na página 3, logo na terceira linha, reconheceu que foi uma questão que não foi bem tratada no tempo em que era Presidente da Junta, referindo-se a mim, uma vez que as obras então efetuadas não foram suficientes para evitar que a habitação da senhora seja inundada nesses períodos de chuvas fortes. Porque, eu disse, e já pedi ao Sr. para alterar, e ele por qualquer motivo não alterou, ou já devia estar feita, porque na altura em que as obras foram feitas da passagem das águas de um lado da estrada para a outra, ainda não havia a ligação das águas fluviais da parte de cima da Rua do Pinheiro, que agora chama-se Rua Engenheiro Francisco Vasconcelos, que eu penso que eu, na minha opinião, tem muita influência no problema que existe naquele sítio. As águas que vêm da parte de cima, que encontram-se todas ali assim no contentor, e de vez de saírem naturalmente para a vala, entram para a casa da senhora, naturalmente. Eu acho que aquilo é um problema de fácil resolução. Bastava que pusessem uma manilha superior, com um caudal superior, a esgotar as águas para o lado direito, que vem a descer, claro. De vez de estar. Porque, repare, eu estive lá e vi o local. Aquilo é no meio da estrada que está, recebe as águas que vêm naturalmente na estrada, as águas fluviais, recebe as águas que vêm da Rua Francisco Casqueiro e recebe as águas eventualmente do quintal da senhora, naquela questão da Dona Belisanda, sim, na estrada. Recebe águas três sítios, da estrada, fluviais e do quintal da senhora, que eu estava a dizer. Ora, se recebe um caudal, sei lá, de 20 centímetros, se tem lá uma para sair de 10, naturalmente a água volta para trás. Naturalmente. Se puserem uma valinha, uma outra manilha ao lado daquela virada para a valinha, o problema resolve-se com uma certa facilidade. Onerosa, eu sei que vai custar dinheiro, mas que realmente era útil que esse problema fosse resolvido, foi. Mas pronto, dizer aqui que assumo que na altura não me foi chamada a atenção dessa situação, e acho que depois que aquelas ligações daquelas águas foram feitas, deveria ter sido tomado providências, porque senão algum dia vai haver ali problemas aborrecidos e depois vai ser complicado, na minha opinião. Mas, em relação ao texto, há alguma... É só dizer que na altura eu disse que não foram, como está a se ler na terceira página, não foram bem tratadas no tempo em que eu era Presidente da Junta, considerando que na altura as águas fluviais da zona mais alta desse local não estavam ligadas. E pronto, e penso que a confusão vem todo daí, o problema vem todo daí. Então acrescentava-se essa... Sim, considerando que... Considerando nessa altura as águas... Mas reconheceu agora que é uma questão que não foi bem tratada no tempo em que era Presidente da Junta. Se calhar aqui... Que as obras então efetuadas não foram suficientes para evitar que a habitação da senhora seja inundada nestes períodos fortes, uma vez que não foram... Nessa altura... Não foram suficientes, uma vez que não havia... a ligação de águas fluviais. Uma vez... Eu acho que é o que me fica melhor. Portanto, ligação das águas... Fluviais. Por bem da rua Engenheiro Francisco Casqueiro. Casqueiro. Na altura era Rua do Pinheiro. Rua do Pinheiro.
Eu não completo, mas eu também não sei agora. Chamava-lhe Rua do Pinheiro, nunca lá vi nenhuma chapa. Foi. Eu não tive na reunião, o vereador está... Sim. Muito bem. Então, eu ponho à votação com estas propostas de alteração. Quem vota contra, quem sustém, está aprovado por unanimidade, sem a minha participação. Muito bem. Então, aprovando as atas, ou tendo aprovado as atas, entraríamos agora no período antes da ordem do dia e eu colocaria então aos vereadores a possibilidade de intervirem no âmbito, na linha do que é habitual. Portanto, Sr. Vereador, Excelência Fora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu trago aqui 3 questões que gostaria de colocar. A primeira tem a ver com a produção do parecer do Conselho de Finanças Públicas, tornado público esta semana passada, que vem fazer uma avaliação da execução orçamental dos municípios portugueses de uma forma mais ou menos genérica e, portanto, apesar de não se debruçar sobre cada um dos municípios especificamente, faz uma análise à execução orçamental do ano 2017 relativamente aos municípios portugueses. Não obstante, há alguns dados que são francamente positivos e que têm a ver com a diminuição da dívida global em termos gerais para os municípios portugueses, que têm a ver com uma execução mais rigorosa, também considerada em termos globais. O relatório aponta muito claramente um conjunto de municípios que ficam aquém, ou têm ficado aquém de uma execução orçamental desejada como a melhor, ou mais indicada, neste último ano. E, portanto, de um universo de 308 municípios, estamos a falar de cerca de 40. Nesses 39, salvo erro, se não me falha a memória, desses há um conjunto de municípios que estão claramente em desequilíbrio financeiro e, portanto, estamos a falar de 6 ou 7 municípios que têm um rácio de dívida na casa dos 300% e, portanto, entre os 250% e 300%, o que significa que estão, de facto, em ruptura financeira. E há um conjunto de municípios que não cumprem o rácio de endividamento, continuam a não cumprir o rácio de endividamento. Alguns deles entraram nesta listagem de novo e outros mantêm-se lá já há algum tempo. Desta listagem consta o município de Alpiarça, com um rácio de endividamento entre os 150% e os 250%, ou seja, 1,5%, 2,5%, quando o montante limite para o endividamento é precisamente de 1,5% do montante das receitas. E aponta-se também nesse relatório como, e eu gostava de questionar a situação do município, dado que este Executivo tem, ao longo dos últimos anos, nós vamos com cerca de 9 anos de exercício autárquico, de mandato autárquico. Ao longo destes últimos anos tem-se vindo, não só aderimos a um plano de saneamento financeiro, como tem-se vindo a propalar uma diminuição substancial da dívida e a colocação definitivamente das contas da autarquia em dia. Não é isso que transparece do relatório. E, por outro lado, o relatório aponta, de um modo mais ou menos evidente, para a necessidade destes municípios que estão, não se percebe, devo dizer que não se percebe em concreto se refere apenas aos municípios que já estão intervencionados em termos de subscreverem planos de saneamento financeiros ou não, mas o que se percebe é que há uma indicação mais ou menos clara de que estes municípios terão a curto prazo a necessidade de se socorrerem de outros elementos de financiamento, designadamente a possibilidade de terem que aderir ao Fundo de Apoio Municipal, que foi criado exatamente para as autarquias, os municípios que estão com dificuldades financeiras. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente, primeiro, se
se ficou surpreendido ou não com o resultado deste relatório no que toca ao município de Alpiarça. Depois queria pedir-lhe a sua justificação relativamente a esta situação e finalmente queria perguntar-lhe se esta sugestão, digamos assim, que resulta do relatório relativamente a uma possível adesão ao FAM, se é uma realidade que prevê que aconteça no município de Alpiarça ou não. No fundo, o que eu quero é ouvir a sua justificação relativamente a esta situação e, já agora, tranquilizar-nos se é que isso é possível relativamente à possibilidade de adesão ao FAM, porque, e é importante que os alpiarcenses saibam, uma adesão ao FAM implica um conjunto de consequências que vêm ainda agravar a situação relativamente, por exemplo, à cobrança de impostos que hoje se verifica. Se nós evoluímos para uns valores de IMI que estão a ser contestados todos os dias na rua e as pessoas, de facto, extremamente revoltadas porque partiram do pressuposto da campanha eleitoral que não resultou essa possibilidade, ou não resultou pelo menos claro para as pessoas e foram surpreendidas com um aumento, na nossa opinião, com um aumento excessivo do IMI, aliás, como fizemos sentir na altura, mas uma possível adesão ao FAM, que eu gostava de ver afastada pelo Sr. Presidente, implica o aumento de todos os impostos municipais para o máximo previsto para cada um deles e, portanto, isto tem consequências naturalmente ao nível da vida das pessoas. Esta era uma questão. A segunda questão, eu queria fazer uma pergunta muito direta ao Sr. Presidente da Câmara. Nós, esta semana, assistimos à pintura de um conjunto de uma frase e de um conjunto de símbolos num edifício municipal. Neste caso, precisamente no muro do edifício dos Passos do Conselho, na zona, que toda a gente já deve ter visto, na zona virada para a Nacional 118. Eu queria lhe perguntar, penso que sei o conteúdo da resposta, mas queria lhe perguntar se a Câmara Municipal de Alpiarça autorizou aquela pintura naquele local. Se não autorizou, eu queria lhe perguntar que medidas é que o Executivo já tomou no sentido de denunciar, apresentar uma queixa à Guarda Nacional Republicana relativamente a uma destruição de bens públicos, obviamente sem autorização, e quais é que são as medidas, portanto, que já foram tomadas, se foram ou não, e se vão ou não ser, se ainda não foram, relativamente àquela situação. Terceiro assunto. Prende-se também mais com um esclarecimento, não é propriamente uma crítica que quero fazer, mas queria pedir aqui algum esclarecimento relativamente a esta matéria. Eu fui contactada por um aluno do ensino superior, alpiarcense, que se candidatou às bolsas de estudo, portanto, que foram concedidas pelo município para estudantes no ensino superior. O que me referiu foi que, tendo sido notificado do indeferimento da sua pretensão, enviou, no prazo de 5 dias, como prevê o regulamento, enviou uma carta registada solicitando a reapreciação daquela decisão, ou pondo-a em causa, no fundo, por dela discordar, com um conjunto de argumentos. A carta foi recepcionada na Câmara há mais de 15 dias e até este momento esse aluno não teve qualquer contacto, não teve qualquer resposta, não sabe o que se passa com o processo e, portanto, estranha, de facto, que não lhe tenha sido dada uma resposta relativamente a este assunto. Além do mais, eu gostava também de que o Executivo ponderasse relativamente a esta matéria outra questão. A Bolsa Nacional portanto, o regulamento que rege a atribuição de bolsas a nível nacional é extremamente exigente do ponto de vista da prova de rendimentos, de preenchimento de condições para que seja atribuída.
é, diria eu, mais exigente até do que o regulamento que a Câmara Municipal aprovou relativamente à concessão destas bolsas. Aquilo que eu acho estranho é que há alunos que se enquadram nas características e nas condições das bolsas nacionais e que não têm acesso, por exemplo, à bolsa do município. E eu gostava de fazer uma sugestão, que fosse feita uma análise comparativa em termos da regulamentação que nós temos aqui no município para a atribuição das bolsas, comparativamente com esse regulamento das bolsas nacionais, no fundo, para perceber se é possível fazer ali alguma harmonização, se é desejável até que se faça, ou se, por outro lado, eu não conheço o regulamento das bolsas nacionais, acho que era importante o município fazer esse trabalho comparativo. Não são os serviços sociais de cada universidade que definem? Não, há eu penso que há um nacional. De qualquer modo, no fundo era só uma sugestão, que era para nós percebermos se, havendo alunos que têm acesso à Bolsa Nacional e que não são considerados para efeitos da Bolsa Municipal, para nós, Executivo, percebermos se há aqui alguma discrepância que seja de valorizar ou não. Pronto, e no fundo é mesmo uma sugestão, não é, nem sei, eventualmente até se pode chegar à conclusão que o regulamento de atribuição de bolsas municipais é mais vantajoso ou tem condições menos exigentes para os estudantes, ou pode até ter outro tipo de critérios que têm mais a ver com a nossa realidade, e isso é perfeitamente admissível. Eu gostava era que fosse feito no fundo, esse trabalho. E queria só fazer uma última pergunta relativamente a isto, que tem a ver com outra situação que esse aluno me reportou e que se prende com a atribuição de bolsa a um candidato ou candidata, eu não sei em concreto quem é, o ano passado, que frequentou uma universidade privada. E, portanto, a minha questão tem a ver com o facto de haver alunos do Conselho que entram em universidades ou politécnicos, são públicos e não são contemplados com a bolsa, não preenchem essas condições, e haver alunos que, não obstante, escolham escolas privadas, neste caso universidades privadas, para frequentarem, onde pagam propinas muito acima daquelas que são as públicas, terem acesso à bolsa do município. E por agora é só. Muito obrigado. Mais questões? Sr. Vereador António Moreira. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vou aqui só fazer algumas chamadas de atenção de algumas situações e depois vou-lhe fazer umas perguntas concretas sobre também outros assuntos. O primeiro vou falar do Jardim Municipal. No Jardim Municipal, que gostava de ver a identificação do posto de turismo com uma placa na Estrada Nacional ou ali na zona circundante, informando que ali é o posto de turismo, que está aberto, que tem um horário compatível com as pessoas que passam e que procuram o posto de turismo, porque, na minha opinião, a placa que lá está a anunciar o posto de turismo está do lado contrário, na minha opinião, claro. Mas se tivesse na via pública uma placa já era agradável. Segundo, perguntar-lhe o porquê do jardim ter sido inaugurado, mas o lago continua cheio de pedras e não tem água, não está a trabalhar porque não há algum motivo especial. Terceiro, queria lhe perguntar acerca do coreto. O coreto do Jardim Municipal levou a alguma alteração de fundo ou foi só pintado? E depois também acho um bocado estranho que o coreto municipal esteja 24 horas por dia com as portas cá de baixo abertas e com as luzes acesas toda a noite, dentro do coreto. Depois, dizer-lhe que assistia com agrado à inauguração do Parque Infantil e não chamei nada a atenção de algumas situações que me parecem a mim que não estão muito em conformidade, que é o caso de um jardim municipal que tem um parque infantil com alguns apetrechos para crianças e que também tem lá uns apetrechos para pessoas adultas fazerem uma certa preparação física e tal.
na minha opinião, e penso que se calhar o senhor irá me ratificar, ou estará para ser tratado, e não houve tempo de tratar até à inauguração, aquilo não está correto. E não está correto porque falta lá, não estão a cumprir com as regras e com a lei na questão da manutenção, da identificação da entidade responsável do jardim, não tem o número de polícia, não tem o número do posto médico, não tem o número de telefone mais próximo, não tem o número dos bombeiros, não tem o número do posto do hospital. Tem que ter uma placa com isso tudo, que a lei diz. A lei é esclarecedora nisso. E Alpiaça já teve em tempos problemas por não ter isso no jardim municipal. Depois, acho muito estranho que um jardim que é feito de raiz, que custa umas centenas largas de milhares de euros, nem um único ponto de água há naquele jardim para beber água. Um único. A lei também diz que um parque infantil tem que ter um ponto de água para os miúdos beberem água. Os miúdos e os adultos. Não há um único bebedouro. Como é que escapa uma pessoa que constrói um jardim, ou os técnicos neste caso construíram um jardim, uma coisa dessas que é cada lei, que tem que lá estar. Podia haver um afastado. Eu penso que não estou enganado, penso que não há lá nenhum, mas não, também já começo a ter dúvidas. Dizer-lhe também que essa placa tem que ficar num sítio bastante legível e bastante próximo do local onde estão os apetrechos do parque infantil. Segundo, eu vou-lhe voltar a reforçar uma ideia que lhe disse aqui há tempos, aqui há umas semanas atrás. Eu acho que um jardim daquela importância deveria, na minha opinião, ter um jardineiro permanente. Eu acho. Eu continuo com essa opinião. Depois explico-lhe um dia em privado porquê. Depois, perguntar-lhe sobre a questão do canil intermunicipal. Falou-se aqui há uns meses que iria haver um canil intermunicipal. Eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse quais são os concelhos que fazem parte desse canil, porque escapou-me os municípios que são. Sei que há Alpiaça, Almeirim e Chamusca, mas penso que há mais 2 ou 3, me parece. E depois, é perguntar-lhe como é que está a situação, se está a avançar, se não está a avançar, se, havendo mesmo o canil intermunicipal, se o município está a pensar manter o nosso canil, que será um canil de apoio, até remodelando e tentando que tenha espaço para mais animais, porque a vila está cheia de animais, gatos, cães, e para ruas, é impressionante. E se vão manter aquele canil e se vão tentar aumentar esse mesmo canil. Depois, perguntar-lhe se teve conhecimento que o Sr. Secretário de Estado disponibilizou numa candidatura que terá que ser feita, penso que até ao fim deste mês, até 27 ou 28, disponibilizou uma determinada verba para todos os municípios que tenham condições. E Alpiaça, neste caso, tem essas condições. Todos os municípios que tenham um veterinário municipal, nós temos. Muitos municípios não têm. Todos os municípios que tenham um canil, nós temos. Não será com as condições ideais, mas temos, pronto. Mas disponibilizou uma determinada verba para que se possam esterilizar gatos e cadelas e tal, gatas e cadelas, para que não haja... para uma maneira de resolver o problema da questão dos animais. A minha pergunta é o seguinte, o que é que o município está a tentar fazer sobre isso? Se apresentou uma candidatura, se vai apresentar até ao fim do mês? A minha pergunta era perguntar se teve conhecimento da situação e se na realidade se vai candidatar, porque as verbas que estão envolvidas nessa situação para um município que tem um veterinário, penso que são verbas razoáveis e que iriam de certa maneira ajudar a resolver o problema da Alpiaça a nível de animais abandonados e animais que andam na rua sem dono. E era só, Sr. Presidente. Obrigado. Muito bem, então, procurar responder às questões. Depois deixava este assunto de bolsas de estudo com o vereador João Pedro Arraiolos, em relação às questões sobre o parecer do Conselho de Contas Públicas, depois também iria solicitar, se for o caso disso, o apoio do vereador João Pedro. E depois também há aqui uma questão ou outra que eu não estou em condições de responder e que
passarei ao vereador Carlos Jorge, que tem essa responsabilidade, nomeadamente em relação ao Jardim Municipal, e ficam também aqui algumas sugestões, que certamente serão acolhidas se tivermos condições para isso. Começando então pela situação financeira do município. Se eu estou surpreendido, e qual é a justificação? Eu não estou nada surpreendido, eu também olhei de forma muito transversal para esta matéria, não sou especialista, mas não estou nada surpreendido porque vem ao encontro daquilo que nós sempre andámos a dizer e daquilo que está definido no nosso plano de saneamento financeiro. Porque o nosso plano de saneamento financeiro não é o prelúdio de um milagre, não é? É um caminho que foi traçado com objetivos que têm que ser atingidos ao longo do tempo, até 2020 ou 2021. Portanto, num período que foi o possível, tendo em conta a lei, à altura, a lei das finanças locais, que permitia os processos de saneamento financeiro e de reequilíbrio financeiro, e aquele que nós optámos, porque foi possível conseguirmos o empréstimo de saneamento in extremis, porque senão tínhamos que ir para um processo de reequilíbrio, porque a nossa situação era das mais graves. Nós sempre dissemos isso. Porque nós estaríamos mais próximo deste rácio de 3 vezes a receita média dos últimos anos, em termos de endividamento. Em 2009, estávamos mais próximo deste. Não estávamos lá, mas estávamos mais próximo. Nós tínhamos 2,3 ou 2,4, não é, no rácio de endividamento em 2009. Portanto, estamos dentro do mesmo... Não estamos nada... Mas está bem, mas entretanto... 2,5. Pois, o intervalo... Não. Mas passaram 9 anos. 1,5 a 2,25, não é 1,5 a 2,5. Tinha visto 2,5, mas mas isso é tudo muito bonito. Mas passaram 9 anos e passaram 5 milhões de euros de amortizações. Não é? 5 milhões de euros, que com tudo o que isso representa. Não é? Portanto, não foram só os anos que passaram. Passou 5 milhões de euros de amortizações. Aliás, mais, enfim, isto agora jogando aqui também com o endividamento a curto prazo, há este intervalo. Pronto. Há este intervalo. Portanto, houve uma evolução. Neste momento, o nosso rácio de endividamento andará à volta de 1,5, 1,50 e qualquer coisa. Portanto, estamos mesmo a atingir o limite de endividamento legal, permitido, de acordo com o nosso plano de saneamento. De acordo, e com vicissitudes várias e com aspectos que não correram tão bem, outros correram até melhor do que o que se previa, mas o que é certo é que o processo está a decorrer com naturalidade e com muitas consequências ao nível da capacidade de realização. Consequências negativas, como é evidente. Aliás, não seria de esperar outra coisa. Aliás, eu tinha muitas dúvidas que até do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, fosse possível sobreviver a isto. Mas o que é certo é que até se sobreviveu. Não é? E por 2 vezes. Eu tinha muitas dúvidas e agora, com toda a franqueza, um município submetido a uma pressão destas, que conseguisse, a força política que estava no poder na altura, a nossa, a maioria, conseguisse ganhar as eleições. E ganhámos, e reforçámos posições, e ganhámos as outras eleições a seguir. Ou seja, mesmo assim, deste ponto de vista, houve aqui um trabalho de sensibilização, de proximidade, de explicação, e houve uma compreensão clara por parte da nossa população. É claro que isto depois vai-se esbatendo, e a dificuldade a esse nível também começa a ser maior. Mas é um facto. Mas é um facto porquê? Porque é a realidade, isto corresponde à realidade. Portanto, eu não estou nada surpreendido. E a justificação, e se há, agora eu acho que isto é que é elementar. Eu acho que isto é que é elementar e acho que toda a gente tem que perceber isto. Portanto, se a situação é dramática, porque ainda é má. Era dramática, agora ainda é má. Mas se isso é uma verdade inquestionável, eu também não tenho a mínima dúvida de quem é a responsabilidade. É minha a responsabilidade, é da maioria da CDU. Não é. Não é. É de quem conduziu a esta situação. Portanto, não tenho a mínima dúvida. E por isso esta é a minha justificação. O caminho que está a ser
está a ser percorrido com percalços, umas vezes, com maior tranquilidade outras, com grandes dificuldades e grandes estrangulamentos de tesouraria, com dificuldade em pagar a tempo aos fornecedores e com um peso enorme de amortizações à banca. Portanto, é esta a realidade. E estamos a aproximar-nos, de acordo com o plano de saneamento, do limite máximo de endividamento. Portanto, aqui a questão do FAM. Nós, mesmo que quiséssemos, não há o risco de ter que recorrer ao FAM, porque nós, mesmo que quiséssemos, não podíamos recorrer ao FAM. Estamos fora já desse intervalo. Ainda há uns tempos atrás estávamos dentro. Neste momento estamos fora, por causa deste percurso positivo que tem sido seguido. Portanto, neste momento, mesmo que quiséssemos, não podíamos ir ao FAM. E se quiséssemos ter ido ao FAM, tínhamos ido há pouco tempo. Há uns tempos atrás, quando o FAM foi criado. Aliás, havia muitas pressões e alguns cantos de sereia, não é? No sentido de nós aderirmos ao FAM, e tínhamos resolvido alguns problemas. Este problema dos fornecedores não se colocava, este estrangulamento que tem havido não se colocava, e transferia-se o ónus, como de outras formas também, em parte, tem que ser transferido para a população. Não há outro caminho. Mas nós evitámos, até por uma questão de respeito pela autonomia local, evitámos. E, portanto, penso que em grande medida está respondido, mas eu acho que isto é clarinho. Portanto, o resultado tem sido positivo, os objetivos têm vindo a ser alcançados neste quadro de grandes dificuldades. E se há responsáveis, há dois tipos de responsáveis. Há os responsáveis pelo decréscimo do endividamento e por este caminho de descida do nível de endividamento até ao limite, de acordo com o plano de saneamento, que é esta maioria, e há os responsáveis pelo teto de endividamento que encontramos em 2009 e que condiciona toda a atividade e condicionou toda a atividade durante estes anos e vai continuar a condicionar durante alguns anos mais, que foi os anteriores executivos do PS. Isto, para mim, é clarinho e não tem a mínima discussão. Portanto, e a discussão que, depois de forma, do ponto de vista da discussão formal, eu acho que isto nem tem surgido muito, a não ser aqui na Câmara, na Assembleia Municipal, de vez em quando está com alguma frequência a surgir, mas depois não é essa discussão mais formal que passa lá para fora, mas alguma dessa discussão que está a ser feita por outros níveis, por outros fóruns, por outras redes no exterior, é perfeitamente falsa, não é? E a culpa também é nossa, porque aí temos alguma dificuldade às vezes em rebater. Portanto, procura-se passar a ideia de que a Câmara de Alpiaça está a aumentar o endividamento, quando isto é perfeitamente absurdo, perfeitamente errado, e é exatamente o contrário que está a acontecer. Mas nós vamos fazer uma informação à população relativamente à situação financeira e até estamos a equacionar a hipótese de, numa próxima Assembleia Municipal, discutirmos a situação, a evolução, como já fizemos no passado, a situação financeira com dados concretos, com dados, com números, com gráficos, com dados concretos que afastam qualquer dúvida. Se bem que depois a dotação, é claro, na discussão política, a discussão é admissível e os pontos de vista diferentes também são naturalmente inevitáveis. Depois, em relação às pinturas que foram feitas na parede ali da praça do município, e respondendo objetivamente, não podia haver qualquer autorização, nem tem que haver. Mas não houve e não merece a minha concordância, não merece, falo aqui a título pessoal, não discuti isso em coletivo com os vereadores, mas do meu ponto de vista, eu não estava cá exatamente nesse dia, não acompanhei só a posterior, não merece a minha concordância, não mereceu, claro, nunca podia ter merecido qualquer indicação, até porque as forças políticas e as organizações de juventude partidária também têm total liberdade e autonomia de intervir politicamente como acharem,
e de acordo com as regras, não é? Portanto, e é isso que nós estamos a ver, de acordo com as regras, o que é possível fazer, se bem que há aqui alguns elementos ligados à liberdade de expressão e de propaganda que também se colocam de permeio, mas pronto, estamos a ver isso também, o que é possível, porque não pondo em causa essa liberdade, nós não pretendemos pôr em causa essa liberdade de expressão. Não, e não o fazemos em relação a ninguém, muito menos fazemos queixas à GNR sobre isto ou sobre aquilo e sobretudo incluindo jovens e jovens organizados politicamente, não fazíamos em relação à JCP, nem à JS, nem à JSD, nem a ninguém, porque há também todo um caminho de aprendizagem de intervenção política que ultrapassa ultrapassa essa militarização ou judicialização da atividade política. Acho que isto é mais... eu acho que sim, quer dizer, acho que sim. Com estas ressalvas que eu estou aqui a colocar do ponto de vista do interesse... Isto é uma discussão, nunca mais saímos daqui, não é? Estávamos aqui... Eu tenho visto por vários municípios do país tarjas da JCP relativamente a esta questão do centenário, do duocentenário da morte de Karl Marx, exatamente com o mesmo estilo. Sim, mas eu não estou a discutir isso. Estão colocadas em vários sítios. Curiosamente, em 3 municípios que são liderados pela CDU, que eu tenha conhecimento, não foram utilizadas tarjas, foram feitas pinturas em paredes públicas. E, portanto, daí a minha questão, ou a minha estupefação. Mas o que é que isso quer dizer? Que os municípios... Os municípios têm toda a liberdade... Mas pronto, está bem. Não houve qualquer autorização, porque nem sequer houve qualquer consulta, não é? E se houvesse consulta, tinha sido dada a nossa opinião negativa relativamente a isso. Com certeza. Não é? É o que eu estou a dizer. Porque, vamos lá ver, estamos a falar da questão estética, sobretudo, não é? Agora, quanto ao resto, eu não me meto nisso. Estamos a avaliar se podemos fazer alguma coisa no sentido de reverter aquela situação. O que eu digo é que isto não é assim tão claro, tão simples. E num quadro da vida democrática há vários níveis de responsabilidade, há vários níveis de intervenção, de propaganda. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Não vamos dramatizar e não vamos militarizar, não é? Ou não vamos judicializar a atividade que é política. Porque eu não estou a ver, se é, neste caso, a JCP, podia ser a JS, podia ser outra força qualquer, eu não estou a ver essas pessoas, esses jovens, como criminosos e como delinquentes, não estou. Portanto, não vejo, e isso era antes do 25 de Abril, é que isso acontecia. Portanto, não, é verdade. Não, é verdade. Isto não é um Lagardère. A verdade é esta. Antes do 25 de Abril, isto era facilmente resolvido. Mas também não calavam as pessoas. Também não calavam as pessoas porque elas faziam isso. Mas o regime pretendia resolver dessa forma. Não é? Judicializando, criminalizando. Portanto, não é essa a nossa perspectiva em democracia. De qualquer forma... pronto, a resposta é esta e vamos ver o que é que vamos fazer. Agora, como digo, não posso concordar. Pela questão estética, não é? Exatamente. Estética em património que é municipal. Não é? Bolsas de estudo. Em relação às bolsas de estudo, eu disse que deixava para o vereador João Pedro. Aqui há algumas questões mais finas sobre o regulamento e sobre o caso concreto que foi aqui colocado, que eu não conheço. O que é certo é que este desajuste entre a atribuição de bolsas a nível nacional, que eu penso que será atribuído por universidade, não tenho a certeza, penso que serão os serviços sociais de cada uma das universidades gerindo a sua autonomia, que fixam as condições. Agora, eventualmente haverá uma lei enquadradora, talvez, não tenho... Antigamente penso que era, não é? Agora penso que há aqui algumas nuances com diferenças, mas também não tenho a certeza. Mas o que eu digo é que há grandes desajustes nesse país entre os regulamentos da atribuição de bolsas mais gerais e os locais.
Desde logo porque a esmagadora maioria nem sequer tem bolsa de estudo. Portanto, ou seja, esta situação até é excepcional no caso de Alpiarça. Excepcional, e com o acrescente de um conjunto de outras exceções, não é? Mas são excepcionais estas situações, os municípios avançarem com estas bolsas de estudo para o ensino superior, porque não são competência dos municípios, acaba por ser uma opção política que, estamos convencidos, que favorece a nossa população, favorece as famílias, favorece os alunos, mas também não é determinante, nem pretende ser determinante, porque não queremos, de forma alguma, substituir-nos ao Estado, ao Poder Central, que tem esse sim, por imperativo constitucional, que garantir a possibilidade de prossecução de estudos a todos os cidadãos portugueses. Sobretudo aos jovens, mas não só, portanto, a todos os cidadãos portugueses. E é o Estado que deve garantir isso, e, aliás, se isso fosse garantido em condições razoáveis, as autarquias nem sequer tinham aqui que intervir no sentido de colmatar algumas falhas e de dar alguns apoios complementares. Portanto, este é o primeiro dado. Portanto, e dizer também que nestes anos nós, município de Alpiarça, já atribuímos cerca de 90 mil euros de apoio, o que é muito considerável no quadro da situação financeira que conhecemos e que já discutimos, e é de longe o maior apoio social que é concedido neste Conselho. Isto também é discutível e, enfim, podemos sempre discutir e reavaliar esta situação, mas penso que neste momento não se pensará em eliminar este apoio e esta possibilidade. Sim, pronto. Mas é discutível isto, não é? Isto é discutível. Admito perfeitamente. Agora, pronto, eu depois deixaria o resto das questões ao vereador João Pedro. Em relação às questões do vereador António Moreira, do Jardim, ficam aqui as sugestões da placa, etc., portanto faz todo sentido. O lago, com pedra, ele não tinha pedras, agora se calhar já tem, já atiraram se calhar algumas lá para dentro. Há ali aquelas pedrinhas pequeninas junto aos equipamentos de lazer, que facilmente também se atiram lá para dentro, mas não sei, não vi, não verifiquei, mas pronto, a ideia é o lago ficar com aquela, penso que ao nível daquela primeira ondulação que ele tem, não é? Ficar com água por aí. Vai ficar protegido? Não estávamos a pensar, não é? Não estávamos a pensar, embora isso é uma questão que terá que ser avaliada. Aquilo tem água, tem pouca água, não é? Aliás, por isso é que ficou com pouca água, para não haver ali algum risco de segurança, mas é uma questão que poderá ser avaliada. Também estar a vedar os vários espaços, a não ser que se torne obrigatório, ou que seja obrigatório, eu acho que é de evitar. Mas pronto, é uma questão também, a questão de segurança sobrepõe-se, como é evidente, e teremos que avaliar. Depois, o coreto foi só pintado. Foi só pintado daquela cor mais uniforme, não é? Havia lá umas partes brancas, foi colocado, e estava no projeto, portanto, criar ali uma peça única. O coreto também não tem estado ali desde sempre, não é? Não sei exatamente quando é que ele foi colocado, mas pelo menos há fotografias mais antigas, dos anos 30, 40, em que não estava lá sequer o coreto, nos anos 50 ou coisa do género. Mas pronto, a ideia foi manter o coreto, contrariamente ao que também se difundiu logo quando se fez o projeto, que o coreto ia desaparecer, etc. Nunca foi equacionado. Foi pintado, sim, daquela cor, uniforme, não houve. Penso que no piso também houve uma intervenção, também se colocou um piso novo, portanto, na parte superior do coreto, e foi só. Portanto, o parque infantil, fica aqui o registro, é provável que o Sr. Vereador tenha razão, mas eu também não consigo responder exatamente se este parque infantil corresponde a todas as exigências, se não, mas fica o registro e vamos procurar verificar isso para superar eventuais omissões e falhas ali na identificação do parque.
A questão do ponto de água, eu também, sinceramente, eu tenho a ideia que havia lá um bebedouro, mas, pronto, também não tenho a certeza absoluta, mas, de facto, faria todo sentido. O jardineiro em permanência também faria todo sentido. Agora há o problema da disponibilidade. Nós também gostaríamos de ter, não é, um jardineiro ali e noutros sítios. Não é fácil com o quadro de pessoal que temos e com os recursos humanos que temos ou que podemos aceder, resolver essa situação, mas vamos ver como é que isto também evolui em termos de operacionais, vá lá, em termos de necessidade operacional, mas neste momento será assim. Em relação ao canil intermunicipal, o canil esteve durante algum tempo previsto para Santarém. Santarém disponibilizou o espaço. Entretanto, surgiram problemas com o PDM, ou já existiriam, percebeu-se na altura de preparar a candidatura. Os técnicos perceberam que havia ali dificuldades ao nível do PDM de Santarém difíceis de ultrapassar e, criando-se aqui um impasse, houve a opção pela chamusca. Portanto, neste momento o que está previsto é a criação do canil intermunicipal na chamusca, naquela zona do ecoparque, próximo da Resitejo. A Câmara da Chamusca tinha um terreno disponível, portanto, com condições mais aceitáveis para este tipo de equipamento, também questão de afastamento, de povoamento humano, etc. Aquela proximidade com o ecoparque e com o tratamento já de matérias orgânicas, de lixos, etc. E houve, enfim, foi aceito por toda a gente, os 11 municípios, portanto, são os 11 municípios da comunidade intermunicipal que estão também neste processo associados de candidatura ao canil intermunicipal. Optou-se desta vez pela chamusca. Portanto, a candidatura está a ser preparada. Não vai resolver os problemas todos dos 11 municípios. É claro que para alguns a distância também é um problema, porque ainda por cima fica numa ponta da comunidade, não é? Da área territorial da comunidade. Santarém não seria muito longe, mas era um bocadinho mais central. Chamusca fica mesmo numa ponta, na ponta norte. Aqueles municípios mais a sul, a Zambuja, Salvaterra, Navente, Rio Maior, Cartacho, ficarão um bocadinho mais longe, mas pronto, foi a opção. Para nós é praticamente indiferente, daqui para Santarém ou daqui para Almeirim, para a Chamusca, para o Ecoparque, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, é neste ponto que está. O atual canil, eu penso que não poderá ser completamente desarticulado, porque há que ter sempre um ponto de apoio, não é? Porque não é possível andar a todo momento a transportar animais para a chamusca. Terá que haver, se calhar, a concentração dos animais durante algum tempo, até serem levados, portanto, julgo eu, terá que haver aqui um ponto de apoio. Em relação a esta possibilidade de candidatura para esterilização, não é, de animais, eu não estou muito por dentro do assunto. Eu lembro que ainda há pouco tempo reencaminhei documentação que me chegou, penso que nesta matéria, para o veterinário municipal, mas também tive uns dias fora, não consigo dizer o ponto da situação, mas vamos verificar se estamos a preparar de facto esta candidatura, aproveitando algumas verbas disponíveis. Portanto, vou preparar, depois vou verificar e depois poderei responder ao seu vereador. Então, o vereador João Pedro, em relação às questões eventualmente também às questões financeiras, ou da situação económica ou financeira, mas sobretudo às bolsas. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Portanto, só fazer aqui um pequeno enquadramento na parte financeira. Em primeiro lugar, portanto, para aderir ao FAM, e que eu também não tenho exata certeza, mas a ideia que eu tenho é que a adesão obrigatória será a partir de 3 vezes, portanto, os 300%, a adesão facultativa entre os 225% e os 300%.
Portanto, nós tivemos sim, e temos de ter aqui em consideração que a própria legislação se foi alterando, que foram surgindo novas regras, novas formas de definição dos próprios raças de endividamento e que deve-se contextualizar essencialmente com as mesmas formas de cálculo em relação a cada um dos períodos, mas com as mesmas formas de cálculo atuais. E, portanto, nós partimos de uma situação talvez ali à volta dos 240% ou 240%, e que estamos agora em 154%, 158%, portanto, estamos muito próximo do limite mínimo de sair do endividamento excessivo, portanto, e pensamos que, claramente, até o final deste ano de 2018, que baixaremos desse nível, é essa a nossa convicção, e é sempre aquilo que tem sido transmitido ao longo dos tempos. Portanto, disse sempre que estávamos, possivelmente, nos 10% dos municípios mais endividados, nos 30% mais endividados, e, portanto, nunca foi daquilo que nunca foi estranheza. Não é estranheza, claro, esta situação, porque é a realidade. Portanto, nós estamos num caminho progressivo para uma posição positiva, é isso que tem sido feito. Todos os anos temos diminuído o endividamento, temos aumentado, ou temos até ultrapassado o que determina a lei, que é diminuir em cerca de, no mínimo em 10%, o endividamento excessivo em relação ao ano anterior, e ainda no última prestação de contas, portanto, diminuímos cerca de 40%, quando estávamos obrigados a diminuir 10%. O que acontece, e o que foi dito já várias vezes, é que a pressão que nós temos para o pagamento dos empréstimos de médio e longo prazo é uma pressão muito grande, corresponde a cerca de 4.000 euros por dia, 1.300.000 por ano, e que, por vezes, não conseguimos acompanhar, o que nos obrigou aqui a aumentar o endividamento de curto prazo, mas, no geral, pagamos sempre mais, muito mais, e temos sempre diminuído a dívida ao longo deste tempo. Portanto, já pagámos de endividamento médio e longo prazo mais de 7 milhões de euros e diminuímos a dívida em cerca de 5 milhões de euros no total. Portanto, isso tem sido sempre um processo gradual, é um processo que, claramente, ao fim destes 4 anos, estes próximos 4 anos, o município de Alpiaça vai estar muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que estava anteriormente, o que não nos tem impedido de desenvolver um conjunto de obras e de atividades e de assumir as competências do município na sua maior parte que lhe estão atribuídas e mesmo assim cumprir com as regras que temos definido para o funcionamento do município. Quanto à questão das bolsas de estudo, portanto, o aluno que reclamou já tive uma proposta de resposta, portanto, brevemente irá receber essa mesma resposta, que eu pedi para fazer uma reformulação, portanto, e que irá ser respondida dentro também do tempo que foi possível. A questão do regulamento está sempre em aberto, portanto, nós próprios aqui já há cerca de 2 anos, penso eu, não falha a memória, que alterámos o regulamento, que vinha de 2010, e, portanto, e agora convém que, se quisermos fazer alterações e que se entrar em vigor, que seja antes de outubro, portanto, nos próximos meses, que até poderemos depois abordar essa questão, mesmo informalmente, se houver essa intenção, e que, se houver coisas a melhorar, cá estaremos para discutir e para ao fim e ao cabo, de certa forma, articularmos posições de uma melhor posição de apoio, e, como disse o Sr. Presidente, portanto, isto não será o apoio indispensável, é um apoio complementar definido pelo município para apoiar os jovens do Concelho de Alpiarça numa educação que se pressupunha maioritariamente gratuita e que, pois, não se reflete exatamente dessa forma, que o próprio Estado não assume totalmente a sua
competência ou missão em relação a esta situação e depois que leva também a que a autarquia de Alpiarça aqui possa colaborar, de certa forma, para com aqueles que têm mais dificuldade. Quanto à bolsa que foi entregue para alguém que entrou numa universidade privada no ano passado, portanto não tenho presente, mas de qualquer das formas irei avaliar, mas penso que o próprio regulamento não discrimina a situação de ser ou não universidade privada, mas eu posso estar aqui enganado, mas vou verificar e depois poderemos abordar isso em futuras situações e possivelmente se o aluno se enquadrava nessa situação, foi-lhe atribuída a bolsa, mas numa futura discussão do regulamento pensamos poderemos também equacionar, porque eu estou convicto que não há essa discriminação. Muito obrigado. Então, não sei se querem usar mais um bocadinho para... Muito bem. Então, para a tal réplica... Muito rapidamente, só para, pegando agora só nesta última esclarecimento do Sr. Vereador João Pedro, dizer o seguinte, eu acho que o regulamento de facto não faz essa distinção, mas na minha opinião deveria fazer. Aliás, até no seguimento daquilo que tem sido o entendimento, sobretudo das forças partidárias de esquerda, que têm reclamado sucessivamente da atribuição de subsídios ou de ajudas públicas a colégios e entidades privadas, sonegando uma boa parte desse financiamento às escolas públicas e às universidades públicas. E, portanto, eu, relativamente a esta matéria, nada me move contra as universidades privadas, nem contra as escolas privadas. Julgo que o município faz bem, tem feito bem e, portanto, desse ponto de vista, na minha opinião, deve manter esta colaboração com os jovens estudantes que ingressam no ensino superior. Acho que deve fazer essa distinção, não só do ponto de vista da sua situação económica, que é aquela que justamente preside ao regulamento, que é, no fundo, ajudar aqueles que menos podem, porque, de facto, o peso das propinas já de si é pesado e os alunos têm um conjunto de outras despesas, sobretudo porque têm que se ausentar e muitos deles têm que viver fora do concelho, têm um conjunto de despesas acrescidas e as famílias, como sabemos, têm muitas vezes dificuldade em superar esses montantes. E, portanto, completamente de acordo, julgo que deve ser, de facto, a questão financeira que deve presidir ao critério máximo para a atribuição das bolsas e, portanto, no fundo, ajudar quem mais necessita, mas julgo que deve haver uma distinção relativamente aos alunos que ingressam em universidades ou politécnicos públicos, daqueles que escolhem universidades privadas, até porque as universidades privadas custam bem mais do que as universidades públicas e, em geral, a opção pela universidade privada tem a ver com a falta de resultados académicos para ingressar numa universidade pública. É claro que há pessoas que fazem escolhas por universidades públicas, mas essas que fazem essas escolhas têm, em princípio, o dinheiro suficiente para custear as propinas, que são muito mais elevadas do que numa universidade pública. Pronto, era só deixar esse... Mas, com agrado, vejo a abertura para podermos, inclusivamente, olhar para o regulamento e evoluir, se houver alguma coisa a melhorar, julgo que é muito positivo. Agora, esta medida do Executivo, para mim, é uma medida extremamente positiva e que deve continuar a verificar-se. Só relativamente a esta questão, para finalizar esta questão, eu não vou pegar na questão financeira, porque há aqui tanta coisa que nos divide que eu julgo que é importante irmos mantendo pelo menos esta noção de qual é que é a análise que o Executivo maioritário faz. Relativamente à questão, só dizer que relativamente à questão do FAM ela não se colocava, mas aparentemente por causa dos rácios, e portanto aquilo que eu queria no fundo era uma visão do Sr. Presidente relativamente a essa eventual possibilidade, já me esclareceu e portanto estou esclarecida, mas relativamente ao saneamento financeiro, ela coloca-se e, portanto, aquilo que o relatório diz
é que os municípios que se encontram naquelas circunstâncias, entre 1,5 e, diz o Sr. Vereador que são 2,25, eu tinha ideia que era 2,5, mas pronto, será 2,25, concedo. Que ainda assim têm a faculdade de socorrerem o plano de saneamento financeiro. Como nós temos um plano de saneamento financeiro, não há, em princípio, não haverá necessidade dessa adesão a outro plano de saneamento financeiro. Muito bem. Finalmente, só relativamente à questão das pinturas que foram feitas no muro. Ó Sr. Presidente, precisamente porque nós hoje, antes do 25 de Abril não, mas hoje somos livres, temos liberdade de expressão, vivemos numa democracia, as democracias são tão avançadas quanto os homens querem que elas sejam. Precisamente por isso é que não há necessidade de fazer uma coisa que é um ato, que não é um ato de expressão política, perdoe-me, é um ato de destruição de património público. Tão simples como isto. É um ato de destruição de património público. Era a mesma coisa que inscrever naquele muro outro tipo de mensagens alusivas a outro tipo de realidades e que podem ser bem mais chocantes do que esta. E isto é inadmissível. Os jovens, sobretudo os jovens das juventudes partidárias, têm a noção absoluta do que são os limites da lei. Não estamos a falar, tal qual como disse o Sr. Presidente, não estamos a falar de vândalos, nem de jovens menos informados ou que procedem de acordo com ímpetos mais ou menos revolucionários. Toda esta gente é gente informada. Nós vivemos no século XXI. Toda a gente sabe as regras que tem e com que regras é que se regem para o exercício exatamente dessa democracia e dessa liberdade de expressão. E, portanto, por isso é que nós continuamos a ver pelo país fora, e bem, essa liberdade de expressão vertida em cartazes, em panfletos, em tarjas, em documentos, em flyers que são entregues às pessoas, em publicidade e propaganda de variedíssima ordem, que não implica este tipo de atos, que ainda por cima depois são reclamados orgulhosamente como uma tarde excessivamente bem passada e assumidos de uma forma direta, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Não é. Não é. Aqui não só estamos a falar de património público, como estamos a falar de destruição desse património. Os jovens e os menos jovens, e ninguém tem o direito de destruir o património público, seja com pinturas, seja com caracteres, seja com mandar, sei lá, seja com outro tipo de produtos. Podiam ter mandado ali uma lata de óleo, uma lata de alcatrão colada ali, é a mesma coisa. Não se pode fazer, na minha opinião, não se pode fazer uma distinção só porque foi uma juventude partidária ou um conjunto de jovens organizados, não está em causa. Eu estaria aqui, assim como o Sr. Presidente diz que não concorda, que qualquer que fosse a entidade que tivesse feito aquilo, eu estaria aqui a dizer exatamente a mesma coisa, qualquer que fosse a entidade que tivesse feito aquilo. Nada me move contra a JCP ou outra entidade qualquer em concreto. E em todos os sentidos, nada me move contra as juventudes. Aliás, acho excelente que existam juventudes partidárias e jovens conscientes da intervenção política que podem fazer, etc. Agora, não posso aceitar que tenham este tipo de atitude. Com uma sobranceria, aliás, incrível, no sentido que, isto é melhor passar uma tarde a fazer isto do que uma tarde a fazer outros disparates quaisquer, como se isto fosse uma coisa justificável. Não é. E, portanto, aquilo que eu lhe quero dizer é, Sr. Presidente, eu não sei, o senhor já me disse que estavam a analisar a situação, eu vou aguardar uns dias para perceber o que é que o município vai fazer em relação a isto, mas quero-lhe dizer que se o município nada fizer, eu, pessoalmente, apresentarei uma queixa na GNR relativamente à destruição de património público. E, portanto, ficarei a aguardar, porque acho inadmissível terem feito isto no muro da Praça da Câmara Municipal, ou terem feito isto numa das paredes do Museu dos Patutos, ou terem feito isto numa das paredes da Biblioteca Municipal, ou no novo Jardim Municipal. Era exatamente a mesma coisa. É inadmissível. E, portanto, eu ficarei a aguardar. Isto não tem qualquer tipo da minha parte, aliás, que acho que sou suspeita nessa matéria, não tem qualquer tipo de juízo
militarista ou criminalizador ou o que seja sobre uma entidade em concreto. Não tem. As pessoas não podem fazer tudo o que querem, ao abrigo da suposta liberdade de expressão. A liberdade de expressão está consagrada e ninguém a corta. Aliás, acho que o município de Alpiarça é exemplar ou tem sido exemplar nesse aspecto. Acho que não tem que cortar a liberdade de expressão a ninguém. Aliás, nós aqui que vivemos tão... Não era que a história foi... aqui antes. Eu não sei, a opinião dos outros interessa-me pouco. Eu estou aqui para defender a população que votou em mim e de acordo com a minha opinião. Eu acho que a liberdade de expressão deve existir. Agora, como para todos os direitos, há limites. Porque o exercício de um direito não é um exercício de direito sem consequências. Há responsabilidades, há limitações. Uma delas é a lei. E, portanto, senão nós não vivíamos numa sociedade organizada e vivíamos numa República das Bananas. E, portanto, eu queria deixar isto claro, porque considero que isto é uma afronta, porque não há necessidade disto de fazer. E, portanto, se houvesse necessidade, se estivéssemos num período em que não fosse permitido, e, portanto, em qualquer muro, em qualquer sítio, se encontra um lugar para pôr uma mensagem política, uma mensagem que reforce os valores da liberdade, da democracia, etc., o que se entender, eu até percebo, e por isso percebo porque é que os jovens o faziam antes. Agora, neste contexto, nos tempos em que vivemos e na lei que nos rege, isto não é admissível. E, portanto, eu queria deixar isso claro. Eu vou aguardar serenamente o que a Câmara entender sobre esta matéria, mas devo dizer que se o município nada fizer, eu próprio pessoalmente farei. Não é nada extraordinário, é só uma questão de reforçar nesta situação das pinturas ali no muro do... O Sr. Presidente diz que não houve uma autorização do município. E o Sr. Presidente quer-me dizer a mim que durante 4 horas que aquilo demorou a ser pintado não houve ninguém com responsabilidades do município que visse a pintar a parede do município? Acho estranho. Sei que o Sr. Presidente da Vila estava cá, já estava cá. Mas ninguém viu os jovens 4 ou 5 ali a pintarem aquilo durante horas, durante umas 3 horas pelo menos. Se o município não tinha dado ordem, chegava lá e dizia, desculpa, estão a fazer o quê? Resolviam um problema no princípio, não é? Foi, aconteceu. Foi feito? Foi. Então é para fazer mais do que aquilo que lá está? Não, já respondo. Muito bem. Tá? Pronto, então, procurando fechar a discussão e o período antes da ordem do dia, em relação ao regulamento, como foi dito também pelo Sr. Vereador, já foi assumido, ele está sempre em análise e em discussão. Parece-me que esta distinção entre ensino superior privado e público não é claro, ou não é feito, porque trata-se de apoiar o estudante, não é, de acordo com as condições económicas, financeiras, sociais, e não propriamente o estabelecimento em ensino, não é? Portanto, sabemos também todos que há universidades privadas que têm uma política de apoio social, portanto, e de bolsas de estudo, que integram estudantes com dificuldades do ponto de vista económico, portanto, nos seus quadros. De qualquer maneira, é uma questão que pode ser, a qualquer momento, vista, se faz sentido ou não fazer esta distinção ao nível dos estabelecimentos de ensino e não ficar apenas pela situação económica ou financeira de cada um dos agregados familiares e dos estudantes que concorrem às bolsas. Depois foi dito também que as forças de esquerda têm esta perspectiva relativamente ao ensino privado ou particular, mas também não são todas, não é? Não são todas. O PS, durante muitos anos, colaborou no REGABOF, que foi o apoio aos colégios particulares, por exemplo, por esse país fora. Acho que isso também é clarinho. Se agora há aqui uma perspectiva diferente, é mais localizada no tempo, é mais recente. Temos a maior oferta pronto, está bem, mas quer dizer, é só irmos ao histórico do apoio, irmos ao histórico do apoio e do financiamento do Estado
os contratos de associação e por aí fora, e vemos que isso acaba por ser transversal aos vários governos das várias forças políticas, e depois formos ver o envolvimento das pessoas que ocuparam lugares públicos de governativos e que depois estão associados aos grupos do ensino particular, encontramos lá muita gente do PS, do PSD e do CDS. E de outros? No quê? Nos grupos não encontramos de outros, acho eu. Pelo menos nos quadros dirigentes, nos quadros acionistas, etc., não, como professores e tal, isso aí é talvez. Mas pronto. Em relação ao FAM, portanto, já vimos aqui, PSF, já falamos, em relação às pinturas, pronto, o que eu disse, acho que foi claro, portanto, não merece a minha concordância, não houve qualquer autorização, porque não houve qualquer pedido, nem tinha que haver, e houve intervenção. Portanto, houve um funcionário da Câmara com essa obrigação, em termos funcionais, que se dirigiu e que falou e que tentou, e que foi, na altura, foi confrontado com a lei e com a legitimidade legal que havia para fazer aquela intervenção. Portanto, foi isto. E é isso que estamos a ver. Portanto, o nosso limite é a lei. O nosso limite é a lei. O resto é da responsabilidade de quem intervém. E, desse ponto de vista, eu acho que os senhores têm toda a razão para estar muito satisfeitos com isto, porque são os únicos que estão a ganhar com isto. Portanto, acho que isto fica respondido. Não vale a pena haver grande dramatismo, grande afirmação de oposição, porque se há alguém que ganha com isto, não somos nós. Não é? Portanto, isto é clarinho. E as forças políticas são responsáveis e têm que fazer a discussão interna, responsabilizarem-se internamente, até porque, como é evidente, em última instância, quem faz o julgamento é a população, são as pessoas, são os cidadãos, são os eleitores, depois na altura de votar e tudo isso. E essa questão há de traduzir-se a esses níveis, admito perfeitamente. Portanto, e se alguém aqui perde com esta situação, não é certamente a vossa força política, nem outras. Mas, como digo, está a ser visto, está a ser analisado e o nosso limite é a lei. Também não fazemos nada que vá para além da lei, não podemos fazer. Portanto, se há alguma intenção de... Eu, quando disse militarizar, é no sentido da força da GNR ser uma força militar, mas o termo não é de facto bem utilizado a este nível. Mas pronto, se é mais essa questão da judicialização, aliás, nós tivemos a oportunidade ao longo destes anos, de enverdar por essa via em muitas situações. Nunca o fizemos em relação a outras coisas que consideramos ainda mais graves na discussão política. Procuramos tratar das coisas politicamente, das questões políticas politicamente. Esta, para mim, é sobretudo uma questão política, desde que não me venham dizer que há aqui uma ultrapassagem à lei, porque se houver, então temos que agir por essa via também. Muito bem, chegamos ao fim do período antes da ordem do dia. Coloca-se aqui a questão de fazermos ou não o intervalo. Continuamos? Continuamos. Então, vamos para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é desculpa, eu tenho o primeiro ponto. É as águas do Ribatejo, mas falta-me aqui o papel. Não tenho isto. Não é este? Esse é o ponto lá. Era isto. Mas não interessa, está obrigado. O primeiro ponto é a ratificação do voto favorável do Presidente da Câmara no relatório de gestão e contas da Assembleia de 2017, da Assembleia Geral das Águas do Ribatejo. Na última Assembleia Geral das Águas do Ribatejo, agora no final do mês de março, houve a aprovação do relatório de gestão e contas da empresa, intermunicipal ou municipal, e o relatório se calhar devia ter vindo aqui primeiro para
mandatar o Presidente da Câmara com um sentido de voto, e não veio aqui, nem foi aos outros sítios. Aliás, eu estava convencido que só o tarifário, que depois seria objeto de aprovação na Comissão de Parceria, é que tinha que vir primeiramente à Câmara para mandatar o Presidente, e era mais ou menos o entendimento dos outros Presidentes de Câmara. Portanto, chegou-se à conclusão que acho que ninguém tinha levado isto previamente à Câmara. Portanto, peço desculpa pelo facto. Vem aqui agora para ratificar. O sentido de voto foi favorável nessa reunião, nessa Assembleia Geral das Águas do Ribatejo. Portanto, vem aqui para discussão e eventual ratificação. Dizer que, no essencial, os resultados das Águas do Ribatejo do ano transato foram positivos. Houve um saldo, um resultado líquido positivo após os impostos de 2.100.000 e qualquer coisa mil euros, portanto, num ano em que não aumentaram, em que a água não aumentou, houve também um aumento do consumo, do aumento do número de clientes das Águas do Ribatejo. Houve também investimentos consideráveis, sobretudo na região norte, norte do território da abrangência das Águas do Ribatejo, o Concelho de Torres Novas, em primeiro lugar, portanto, é basicamente isso. Depois há aqui um conjunto de outros dados, não é? de gestão, de execução do plano de atividades que foi traçado, portanto, que fica ao vosso critério abordar. Mas pronto, o essencial aqui é está aqui, portanto, o resultado líquido do exercício foi de 2.166.171 euros depois do pagamento dos impostos. Até aqui também considerada portanto, como muito positiva a situação económico-financeira da empresa. O ativo líquido cresceu também houve um aumento do nível de investimento no período e também houve uma diminuição em cerca de 2% do passivo da empresa, crescendo os capitais próprios em cerca de 4%. Portanto, no essencial, eram estes os dados. Os resultados líquidos positivos, já agora, isto depois entronca com a questão do último ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a alteração dos estatutos e o aumento de capital. Resultados líquidos, dizia eu, que foram aplicados no aumento de capital, como até, enfim, juntando aos resultados líquidos de anos anteriores, às reservas que foram constituídas, que irá permitir esta proposta que vem aqui no último ponto, de aumento de capital das Águas do Ribatejo. Portanto, isto numa empresa que é constituída só por municípios e só com capital, naturalmente só com capital municipal. Portanto, fica à vossa consideração. Posso? Sim. Sr. Presidente, eu saúdo realmente essa saúde financeira das Águas do Ribatejo. E há uma questão que eu gostava de pôr, que se o Sr. Presidente não acharia pertinente, considerando que as Águas do Ribatejo é uma empresa com uma saúde financeira mais ou menos agradável, não estaria na altura das Águas do Ribatejo também terem uma abertura para aqueles problemas que todos os municípios conhecem e que Alpiaça é capaz de ter aí 7, 8, ou 10 ou 12 casos desses de casas que estão desviadas não muito do último ponto de água das Águas do Ribatejo, estão ali a 50 metros, 60 metros, 60 metros, que eventualmente as pessoas pedem orçamento às Águas do Ribatejo para porem lá as águas e pedem uns milhares de euros que a pessoa não tem capacidade para pôr. Pergunto eu, não haveria hipótese das Águas do Ribatejo em Assembleia decidir todos os anos, considerando os lucros que têm,
fazer um ajuste dessas situações a todos os municípios, Alpiaça fazer 2 ou 3, Almeirim 2 ou 3, caso todos os anos fazer uma coisa assim, isso como pode. Até porque considerando que o senhor também focou que essa saúde financeira também tem um bocado a ver com o maior consumo que houve de água, não é? Estes serão potenciais clientes também de consumo de água e de esgotos e não sei o que mais. O nível do número de consumidores aumentou? Sim. Quero dizer que se todos os anos houvesse uma abertura a isso, mesmo combinando com as pessoas uma verba a pagarem um pouco mais, não pagando 10 ou 12 mil euros, como já pediram algumas pessoas, mas pedirem um pouco mais às pessoas para pagar, as pessoas se calhar aceitavam. As águas de Ribatejo também não perdiam, considerando que também, se formos a ver, não tinham que ir pedir dinheiro ou não tinham que se ir empenhar para resolver esses problemas, e se calhar daqui por 20 anos ou 15 anos, esses problemas pequenos, que não são muitos, felizmente, em Alpiaça não são muitos, como o senhor costuma dizer, mas há alguns ali na zona do Frado há 4 ou 5 casos, ali para o lado do Charlicão há 2 ou 3 casos, pronto, já há vários sítios onde isso sucede e eu acho que isso em Assembleia das Águas de Ribatejo deveria ser debatido e falado e tentar que se fizesse essa situação. De resto, a saúde, a questão das verbas que as Águas de Ribatejo conseguiram apresentar e a saúde financeira que apresenta no fim do ano. Só. Presidente, só muito rapidamente, só para dizer que nós, contrariamente ao que tem acontecido habitualmente, que temos tomado a posição de nos abstermos nas ratificações, relativamente a esta em concreto, vamos votar favoravelmente. Aliás, porque em primeiro lugar, porque compreendemos o facto de não ter sido, como não foi decidido, numa primeira fase, levar a todas as reuniões de Câmara dos vários municípios e, portanto, por maioria de razão, também não tinha vindo aqui. E, portanto, saudamos o facto de vir, não obstante ser para ratificar, saudamos o facto de vir, até porque estas questões merecem ponderação e merecem alguma discussão. Mas nós, relativamente a este documento em concreto e à ratificação da votação do Sr. Presidente, votaremos favoravelmente, precisamente porque o teríamos feito se este documento tivesse vindo antes para apreciação. Muito obrigado. Então, relativamente às questões que o vereador António Moreira coloca, no fundo, do alargamento, da extensão da rede de água e de saneamento, portanto, e como disse, e, portanto, o assunto já tem vindo aqui noutras ocasiões, há aqui alguns municípios em que esse problema é menor, proporcionalmente. Não é? O caso de Alpiarça, em que a taxa de cobertura está muito próxima dos 100% na água, no saneamento um bocadinho abaixo, mas é dos níveis mais elevados, 90 e qualquer coisa por cento. Há aqui mais um ou outro concelho também com características semelhantes, mas depois há outros em que essa taxa de cobertura é mais baixa. Não é? E estamos a falar de muitos casos, não é? Até porque em algumas situações há povoamento mais disperso, e isto é algo que tem sido discutido, né? De vez em quando surge, e quando se preparam os planos de atividades, também por vezes tenta-se incluir e faz-se propostas, e nós já levámos propostas de incluir algumas zonas pontuais, no nosso caso, afastadas do último ponto da rede, né? Para inclusão, mais até no caso do saneamento, porque aí sim, por vezes há ali uma distância muito curtinha. No caso da água é mais complicado, porque algumas dessas situações colocam-se já a uma distância muito superior. Não se trata daquele bocadinho, daquele troço pequenino de via, mas já de uma distância superior. No saneamento tem-se conseguido, já houve aí algum acréscimo de rede, e temos no plano de atividade já algumas situações aprovadas ali no Frado Baixo. Mas pronto, é uma questão que se pode ir continuando a colocar, embora se perceba que não é fácil, porque estamos a falar de um volume de despesa enorme, tendo em conta toda a área da abrangência das águas do Rio Batejo. Estamos a falar de concelhos que têm uma taxa de cobertura muito mais baixa e que têm
pontos que não estão a ser, neste momento, servidos com água e com saneamento, mais afastados, e mais pontos desses, no território desses concelhos. Portanto, não é uma situação fácil, portanto, isto tem que se encontrar em articulação e proporcionalmente a cada um dos acionistas, não é? Também, mas é uma questão que faz sentido e faz sentido abordar. Embora o princípio hoje passa também por outras soluções, que não apenas a rede, não é? Mas outros pontos de abastecimento, com controle e com higiene e com salubridade, claro, e de tratamento até de efluente, que pode não passar exatamente pela rede mais geral constituída. Embora isto não é fácil de encontrar aqui uma solução que não penaliza às vezes as populações e, neste caso, as pessoas, as habitações que estão nesta situação. Pronto, é basicamente isto. Depois há uma outra questão que não foi abordada, mas que já agora dá nota, que é a dos buracos, das intervenções e da demora da reposição do pavimento, muitas vezes, que de facto tem vindo para cima da mesa, noutras ocasiões. Hoje não se falou no assunto, mas temos falado e temos insistido nesta matéria, e a própria empresa está a equacionar a criação de brigadas de intervenção, que também não é fácil de gerir, porque sempre são 7 municípios, portanto, numa área grande, e para não onerar a tarifa, isto terá que ser feito com conta, peso e medida, não é? Mas está-se a equacionar seriamente a hipótese de criar brigadas de intervenção para resolver aqueles... Porque depois isto passa-se, os vereadores colocam aqui as questões e com toda a legitimidade, claro, de haver às vezes buracos que ficam durante muito tempo para serem tapados, e hoje em dia com as redes sociais isto realmente atinge logo uma dimensão enorme, é só pôr a fotografia, e há um dia que passou, há 2, há uma semana, e o buraco está lá, e estes malandros não resolvem, e a culpa é do Presidente da Câmara, e é um malandro, e as águas do Ribatejo, e não sei o quê. Portanto, isto coloca-se aqui e coloca-se nos outros sítios todos. Portanto, e por isso mesmo temos vindo a discutir esta questão, porque depois as empresas que têm a empreitada, portanto, são contratadas para fazer a reposição, é um buracozito ou 2 em Alpiarça, deixa lá juntar mais 2 ou 3 para a gente lá ir. Em Almeirinha a mesma coisa, no Choto a mesma coisa, nas fazendas ou nos foros de Salvaterra. Portanto, a questão, ou em Salvaterra ou em Almeirinha, portanto, a questão é a mesma. Portanto, e está a ser equacionada essa hipótese de criar essas brigadas para as situações mais urgentes e a serem geridas diretamente pelas câmaras, não é? Pela articulação entre os presidentes de Câmara e o Conselho de Administração, claro, para se intervir naquelas situações mais urgentes, embora é evidente que o trabalho de reposição deve caber à empresa que é contratada, não é? E que tem que fazer esse trabalho, e como vimos, às vezes não é feito da melhor maneira. Depois é claro que podem-se acionar cauções, etc. Mas o problema está lá e as populações sofrem durante algum tempo com aquele problema. Portanto, era só dar nota disto, embora isto não esteja ainda fechado, mas está-se a procurar essa solução. De qualquer maneira, o saldo de gestão, vá lá, o resultado líquido positivo, e dos anos anteriores, é usado para fortalecer a posição e o capital social desta empresa, que é só municipal. Portanto, então, posso pôr à votação a ratificação do voto positivo do Presidente da Câmara na Assembleia Geral das Águas do Ribatejo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Ponto 2. Despacho de revogação do contrato de promessa de compra e venda do direito de superfície do lote da feira número 17. Portanto, isto é o lote o lote que é propriedade da senhora Alice Eugénia Freilão da Silva Coelho. Portanto, o espaço do antigo Halo Jovem, um bar ali que fica entre não é, na feira, que fica entre o espaço do restaurante do PCP e o Júlio Calado e a música, não é? Portanto, ali aquela... e que está, de certa forma, desocupado já há alguns anos, e que até durante o período da feira
nos obriga ali a tapar de alguma forma aquele espaço, a isolá-lo, e fomos confrontados pela proprietária com uma proposta que era trocar o direito de superfície do espaço. O direito de superfície era por 50 anos, desde 98, trocar o direito de superfície pela reparação de um muro numa propriedade da senhora. Nós pedimos a avaliação, eu penso que havia interesse de que a Câmara ficasse com o espaço, portanto, dando-lhe uma outra utilização. Claro que não íamos forçar essas situações, mas a haver esta disponibilidade, equacionámo-la. Portanto, o Serviço Técnico fez a avaliação da benfeitoria que lá existe, portanto, aquela estrutura que lá existe, avaliou em 1.965 euros e avaliou a recuperação do muro da senhora, da particular, avaliou em 834 euros. Portanto, chegando à conclusão que seria uma permuta, uma troca vantajosa para o município. Portanto, e foi nesse sentido que nós avançámos com a revogação do contrato de promessa de compra e venda, tinha sido estabelecido por 50 anos, em 1998, e nos comprometemos a fazer pelos serviços da Câmara, ou com uma contratação, embora à partida será por serviços da Câmara, a reparação do muro. Portanto, ficando a Câmara a partir daqui com o espaço, com aquele espaço, com o fruto da utilização do espaço do Alto Jovem. Portanto, isto vem para conhecimento, foi despachado favoravelmente, nem tinha que vir à Câmara, mas eu achei que devia trazer ao conhecimento do Executivo esta revogação. Portanto, de qualquer forma, fica à vossa consideração, se há questões a colocar ou algum entendimento. Está? Muito bem. Então, foi dado conhecimento desta operação de revogação. Ponto 3. Requerimento de licença de especial de ruído para a realização do evento Noite de Karaoke, realizado no Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, inicia às 20 horas do dia 31 de março e termo às 2 da manhã do dia 1 de abril. Portanto, já passou, vem aqui para ratificar, foi uma festa realizada no Centro Popular do Casalinho, portanto, e também, pronto, é só, exato, eles não pediram isenção não pedem isenção de taxas, é só mesmo a licença, já foi emitida, ponho à vossa consideração, vou pôr à votação, não é? Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto foi aprovada por maioria com a abstenção dos seus vereadores do Partido Socialista. Ponto 4. A mesma coisa, licença especial de ruído para um evento, as festas na terra, no pavilhão de espetáculos da feira, que se iniciou às 22 horas do dia 31 de março e terminou às 2 da manhã do dia 1 de abril. Portanto, foi na mesma noite. Foi um concerto de um grupo do qual também fez parte o David Antunes, portanto foi uma empresa privada que nos pediu esta licença de ruído. Portanto, a mesma coisa, vem para ratificar, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto está aprovado por maioria com a abstenção dos vereadores do Partido Socialista. Por fim, o ponto 5, que é o projeto de alteração de estatutos e aumento do capital social das águas do Ribatejo. Portanto, eu há pouco... Não é o último? Ah, sim, peço desculpa, está aqui o luto municipal. Muito bem. O ponto 5. Portanto, projeto de alteração dos estatutos e aumento de capital social das águas do Ribatejo. Já há pouco, então, tive a oportunidade de fazer referência a
incorporação dos resultados líquidos positivos, quer do ano 2017, quer de outros anos anteriores, que estavam constituídos em reservas, para aumento do capital social das Águas do Ribatejo. Portanto, as Águas do Ribatejo tinham um capital social de 6.871.681 euros e vão dobrar este capital social com a adição destas reservas, vão dobrar, portanto passará a ter um capital social de 13 milhões, peço desculpa, só para ver aqui o valor exato, 13.743.362 euros. Portanto, sendo que a proposta, isto vem ainda como proposta, né? Portanto, tem que vir à Câmara e à Assembleia Municipal, e só depois é que poderá ir à Assembleia Geral das Águas do Ribatejo. Portanto, a proposta é que este aumento de capital seja feito por incorporação das reservas, como referi, portanto, os tais 6.871.681 euros a acrescentar, através também do aumento do valor nominal das ações, que tinham o valor de 1 euro e que eram repartidas proporcionalmente por cada um dos municípios e continuam a ser. Portanto, o aumento do valor de cada ação dobrar também, passar de 1 euro para 2 euros. Portanto, está aqui também a referência às reservas que serão incorporadas no capital, os 6.871.681 euros, e todos os acionistas vão participar no capital, ou pelo menos a proposta é nesse sentido, não é? Todos deverão participar no aumento de capital de acordo com o seu peso relativo, que no nosso caso é de 5,4%, se não estou em erro, por cento do capital total das Águas do Ribatejo. Depois, isto obriga a alguma alteração de alguns pontos, de alguns artigos dos estatutos. Há uma alteração parcial, uma proposta de alteração parcial dos estatutos da sociedade, o número 1 do artigo 7º, no fundo é o valor do capital social. A denominação é uma situação, as Águas do Ribatejo já foram empresa intermunicipal, depois passaram a empresa municipal, que eu agora não tenho exatamente presente por que razão, e agora considerou-se que deviam voltar a ser empresa intermunicipal. É uma proposta também que vem para aprovação. Depois está aqui a fundamentação jurídica relativamente a estas propostas. E depois há aqui o dado mais relevante, que é uma coisa que se discute há vários anos e que pode ser concretizada agora, que é limitar o acesso ao capital social apenas a municípios e entidades compostas exclusivamente por municípios. Portanto, manter esta linha, definir para o futuro este rumo da empresa intermunicipal. Portanto, há uns anos que se discutia esta possibilidade, também na própria Ecolesíria, entre a empresa de tratamento e valorização dos resíduos, esta discussão estava a ser feita. Nas Águas do Ribatejo ganhou, sobretudo no último mandato, mais força esta possibilidade e vem agora como proposta a ser aprovada a alteração dos estatutos. Depois há aqui algumas propostas de alteração aos estatutos, também são pontuais. Não sei que haja alguma dúvida, não vale a pena estar aqui a referir. Há outras propostas de alteração que também têm a ver com o acordo ortográfico, são questões de pormenor, e a duração dos mandatos dos órgãos sociais. Portanto, foi visto que, para não existir aquele hiato entre as eleições e a tomada de posse, que não é necessariamente na mesma altura de cada um dos eleitos na sequência das eleições autárquicas,
que os mandatos deviam corresponder a anos civis. Portanto, e a proposta é isso, sejam 4 anos, não é, como agora, só que a iniciar no ano civil seguinte. Portanto, há aqui a possibilidade, isto foi discutido, foi assumido, há aqui a possibilidade de alguém que já não seja eleito ainda estar nos órgãos sociais da empresa durante alguns meses, enfim, vem como proposta também. E é basicamente isto. Portanto, fica ao vosso critério. Portanto, aquilo que eu propunha era que a Câmara aprovasse esta proposta para ir à Assembleia Municipal. Sim, sim. Muito obrigada. Bom, relativamente a esta questão, só dizer aqui 2 ou 3 coisas que acho que são importantes. Em primeiro lugar, notar que este projeto das águas do Ribatejo foi um projeto mais ou menos pioneiro no nosso país em termos de associação de municípios com vista à gestão da água, que é um problema, aliás, transversal ao país inteiro quando estamos a falar de recursos escassos e da necessidade de os administrar de forma racional, mas de forma que chegue, universal, de forma a que chegue à população, que é sempre complexo e, portanto, a nível nacional já tivemos vários modelos, vamos tendo vários modelos, todos eles têm mantido, e do nosso ponto de vista, bem, a administração da questão da água na esfera do domínio público e que consideramos que é aí que ela deve ficar. Este projeto que integrou os municípios numa primeira fase e que tem vindo a crescer em termos de associados ao longo dos anos foi um projeto mais ou menos pioneiro, com o qual, ou no qual nem toda a gente do ponto de vista político se revia, mas que veio efetivamente demonstrar que se seguiu o caminho certo nesta matéria. A própria empresa tem evoluído, os municípios associados têm tido o retorno da sua participação nessa empresa de uma forma extremamente positiva, que muito dificilmente conseguiriam ter se estivessem isoladamente a tratar desta questão. Porque na esmagadora maioria dos casos toda a infraestrutura de fornecimento da água é antiga, com um conjunto de problemas e, portanto, isto costuma-se dizer que nós juntos temos mais força do que isolados e neste caso em concreto tem demonstrado exatamente isso. E tanto assim é que a evolução dos resultados também dos vários exercícios das águas do Ribatejo têm vindo em crescente a ser cada vez mais positivos e, portanto, permitem agora esta integração de capital das reservas de 7 milhões no capital social da empresa. Portanto, dar essa nota de grande relevância para quem, na altura em que esta empresa intermunicipal se constituiu, teve a capacidade, e o conjunto de municípios que tiveram a capacidade de abraçar um projeto que era novo e que, portanto, era arriscado, mas que tem dado, efetivamente, os seus frutos. E, portanto, em boa hora, a empresa se constituiu, em boa hora tem mantido o seu funcionamento com a colaboração, naturalmente, de todos os municípios que a integram e, em boa hora, toma a decisão que nós também achamos que é fundamental, que é a delimitar o acesso ao capital social a entidades municipais ou exclusivamente constituídas por municípios. De facto, este foi sempre, apesar de tudo e de muito especular à volta disto, aliás, porque se viu o que se passou com o Cartaxo, com Santarém, com outros municípios, não aqui do distrito, mas esta, do nosso ponto de vista, foi sempre a pedra angular, digamos assim, da constituição desta associação. E, portanto, a ideia foi sempre mantê-la na esfera dos municípios e geri-la com estes pressupostos e com estes princípios que têm vindo a presidir à sua administração. Portanto, de relevar que é importante que isso passe a constar de uma forma efetiva e clara
porque para nós também é fundamental, aliás, como diz o povo, a equipa que ganha não se mexe e, portanto, aparentemente, e os resultados também demonstram isso, esta forma de gestão e esta opção tem sido a melhor. Eu deixava só aqui votos de que, como foi possível evoluir, sobretudo da parte do executivo maioritário, digamos assim, como foi possível evoluir na questão das águas do Ribatejo para este modelo e, portanto, aquilo que eram reservas iniciais têm vindo a ser ultrapassadas e, portanto, parece-me que resulta claro a adesão da maioria da CDU a esta empresa e ao seu modelo de funcionamento, também salvaguardado, aliás, diga-se em bom rigor, uma exigência ou uma preocupação que também sempre demonstraram, que era manter na esfera pública. Eu fazia votos que essa evolução pudesse acontecer também relativamente aos resíduos. Tenho pena que até aqui não tenha acontecido e gostava que ela acontecesse, porque eu acho, honestamente, que isso resultaria em benefício do município e, sobretudo, em benefício da população. A questão dos resíduos é uma questão complexa, tal como a questão da água. Estamos a falar, num caso de um recurso escasso, noutro caso de recursos que são difíceis e problemáticos de tratar. É preciso encontrar fórmula de os gerir e de junto da população ter esse serviço crescentemente presente em qualidade, em termos de qualidade, e eu gostava bastante, e julgo que isso servia aos interesses da Alpiarça, que se fizesse essa evolução relativamente à questão dos resíduos, tal como se fez relativamente à questão da água. E, portanto, nós votaremos naturalmente favoravelmente esta alteração estatutária, porque revemos nestes princípios e nestas regras. Muito obrigado. Muito bem, então, no que respeita à questão da empresa de resíduos, da Ecolzíria, a posição também é esta, de aguardar, ver como é que as coisas evoluem, mas pronto, de facto, nunca houve outra consideração que não fosse a possibilidade de manter exclusivamente no domínio exclusivo público municipal as empresas, quer uma, embora na sua Constituição, né, isso não acontecesse, e isto também tem motivou logo na sua origem muitas reservas relativamente à constituição destas entidades. Lembramos que as águas do Ribatejo, para além das questões de integração da alta e da baixa, tinham um outro problema, que era os 49% de capital aberto aos privados, e o primeiro concurso que foi lançado foi nessa base. Foi um concurso que depois foi anulado, motivou essa saída das câmaras dos municípios do Cartaxo e de Santarém, introduziu aqui outras clivagens no meio da CIM por essa via, e motivou uma outra coisa que ainda está pendente, que foi uma queixa, um recurso judicial da empresa espanhola, não é, que tinha ganho a concessão dos 49%, que ainda está a seguir, e a própria Águas do Ribatejo, aliás, a CIM, porque o recurso é colocado, a queixa é colocada contra a antiga CULT, penso que ainda era a CULT, não era ainda a Comunidade Intermunicipal, era a Comunidade Urbana de Alzira do Tejo, porque o processo foi todo desenvolvido no âmbito da CULT, e a CULT ainda lá tem as reservas, a CIMLT ainda lá tem as reservas para o eventual indenização, que se pensa nunca vir a ocorrer, mas que terá que estar definida, não é? Contabilisticamente. Há a Qualia, penso que é a Qualia, que era a empresa. Mas pronto, essa discussão do público e do privado também não está completamente afastada, embora seja um passo importante, não é? Ficar consignado nos estatutos. Agora, os estatutos também
dependem da conjuntura e da correlação de forças e da opção dos municípios a cada momento. Portanto, neste momento, ainda bem que é esta perspectiva. Vamos ver, esperemos que mantenha para o futuro. Muito bem, então vou pôr à votação a aprovação do projeto de alteração dos estatutos e aumento do capital social das águas do Ribatejo e a sua submissão à Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora sim é o último ponto e é o luto municipal pelo falecimento do nosso colega, presidente, o maire, presidente da Câmara de Champigny-sur-Marne, município, não é, que, como sabemos todos, é geminado com Alpiarça desde 2006 e, portanto, foi o único presidente da Câmara com o qual nos relacionámos, quer em mandatos anteriores. Portanto, o acordo de geminação foi assinado ainda no período de mandato de maioria PS e até as primeiras trocas de visitas e outras culturais, etc., ocorreram logo a partir daí. Portanto, e foi o único presidente, o único maire de Champigny com o qual a Câmara de Alpiarça se relacionou. Portanto, uma pessoa extremamente afável e portanto, ele há vários, desde 2004 que era o maire de Champigny, pessoa extremamente popular e aberta e próxima, e portanto foi com alguma surpresa. Portanto, eu próprio sabia que ele estava doente e que andava a fazer tratamento, mas também não tinha a ideia que a coisa que era tão grave como de facto se veio a verificar. Portanto, o luto, portanto, este ponto vem apenas para conhecimento, né? Portanto, foi um despacho do Presidente da Câmara, diz: o luto municipal pelo falecimento de Dominique Adenot. É com grande pesar e consternação que tomamos conhecimento do falecimento do Presidente da mairie de Champigny-sur-Marne, Dominique Adenot, que desempenhou este cargo entre o ano de 2004 e março de 2018. Ele já não estava em funções, portanto, ele tinha abdicado, tinha-se demitido no final de março de 2018 por razões de saúde, portanto, não tinha condições para continuar e demitiu-se uns dias antes de ter falecido. Alpiarça tem uma geminação com Champigny-sur-Marne, iniciada em 2006, e desde então foram vários os encontros entre os dois concelhos, com trocas de experiências culturais e presenças de delegações oficiais em ambas as localidades. Nos encontros com Dominique Adenot ficaram bem patentes os laços de amizade que se criaram, bem visíveis pela forma com que as nossas delegações foram recebidas em Champigny. Em sua memória e também pelo seu reconhecido empenho na luta pela liberdade e democracia em França, bem como pela amizade entre os dois municípios, declaro 2 dias de luto municipal, a começar hoje, no dia 6 de abril, devendo, durante esse período, ser colocada à meia haste a bandeira municipal. À sua esposa e restante família, bem como a toda a comunidade de Champigny-sur-Marne, as nossas condolências. Portanto, esse conhecimento na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. E já, só para dizer, não é, o Dominique Adenot foi condecorado, e agora falta-me aqui a comenda, a ordem, mas foi condecorado pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro português numa cerimónia em Champigny, no dia 11 de junho do ano passado. Do ano passado, não, há 2 anos, em 2016, não é? Quando o Presidente da República e o Primeiro-Ministro se deslocaram a França, a Paris, para as comemorações do dia 10 de junho, até porque Champigny, não é? Como sabemos também, mas fica ao registro, foi um antigo bidonville, não é? Uma zona onde viveram em péssimas condições de salubridade, de habitação, vários milhares de portugueses, desde os anos 60, e houve, da parte da mairie, da Câmara Municipal, desde essa altura,
uma grande preocupação de integração e de criação de melhores condições aos imigrantes e sobretudo aos portugueses. Portugueses e italianos era sobretudo o grosso das nacionalidades que ali estavam, mas havia depois todo o lado, né, da Argélia, de vários outros países. Portanto, e continuou. Portanto, esse trabalho é um município de periferia de Paris, não é? Onde existem imigrantes de mais de 100 nacionalidades, não é? Portanto, e há uma grande preocupação da Câmara do ponto de vista económico, laboral, cultural, não é? Sobretudo desportivo, integrar aquela população toda muito diversa em termos culturais e em termos de origem. Portanto, era dar conhecimento relativamente ao falecimento. Muito bem, então chegamos ao fim da reunião. Entramos no período do público. Há público presente. Perguntava se havia alguém que dos presentes quisesse usar a palavra. Portanto, não há. Se não há, vamos então ler a minuta da ata